Tá gravando. A grosso modo é o que a fossa faz. A fossa e o filtro. Só que nós vamos fazer não individual, vamos fazer em larga escala. Por isso, estruturas maiores, certo? O fato de tu ter rede coletora de esgoto implica em tu ter estações maiores. Mas vamos voltar a lembrar que eu posso ter soluções individuais, certo? É opcional, gente. O que é obrigatório é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma rede, todos têm que fazer parte do sistema. Agora, na concepção da cidade, se o solo for compatível, tiver condições, dimensões possíveis, tu pode ter soluções individuais, coletivas, condominiais, certo? Essa solução que a gente está falando aqui da estação de tratamento é uma solução grande. Porém, eu estou construindo um condomínio, 20 lotes. Eu posso ter uma estação de tratamento para o condomínio, certo? Tudo funciona da mesma forma. O que muda é a escala, certo? Vamos lá. Eu botei aqui as 10 maiores estações de tratamento de esgoto do mundo, para ter uma noção. A maior delas está em Chicago. 63 mil litros por segundo. Tem noção do que é isso? Tu receber 63 mil litros de esgoto por segundo. 2 milhões e meio de pessoas. Uma Porto Alegre e meia. Isso é gigante, gente. Segundo em Boston, 55 mil litros por segundo. Olha a diferença de projeto. Uma toda subterrânea e a outra uma estrutura externa. Por quê? Essa aqui está no nível do mar, vocês podem ver. Ó. Então, os tanques de acumulação são superiores. Com certeza, o custo de trabalho dela é muito maior que dessa, que eu tenho que bombear. Detroit, 43 mil litros por segundo. Agora uma na China. Te vê como a China, com toda aquela população... E são todas antigas, né, professor? 39 era a última, né? 39, 30. Isso é o ano de construção, né, de início. Com certeza, ela não foi construída com 63 mil litros por segundo, ela foi ampliando. É interessante, olha nessa aqui, ó, a quantidade de carros aqui, isso aqui é gente que trabalha, né? Olha a estrutura que tu precisa para fazer um negócio desses funcionar. Onde é que eu parei? Aqui na China, né? Hong Kong. Essa de Hong Kong é muito louca. Troço muito diferente. Los Angeles. 1925, gente. 1925 o Brasil tinha intendências. Que doideira, né? É muito, a gente não relativiza o tempo, né? Em 1925 tinha uma intendência. Tinha um intendente do Rio Grande do Sul. Egito. Se vocês observarem aqui, ó, essa de Xangai, Hong Kong, Los Angeles, essa do Cairo, todas têm a mesma capacidade, 20 mil litros por segundo. Passa a ser meio um parâmetro, entenderam? O que acontece? Até certo tamanho vale a pena fazer uma ou fazer mais estruturas e não uma só gigante. Isso tudo é uma questão de projeto. Olha essa da França, que bonita. Toda verde. Empire State foi na década de 20. Tem aquele de Camboriú, Luiz. Aquele que treme. Que está sendo feito. Depois nós vamos ver estruturas diferentes, mas observem a diferença de olhar para uma coisa dessas e para uma dessas. É diferente. São projetos diferentes. Essa aqui mais ainda, né? Que assustador, gente. Isso é assustador.
É Boston? Ó, a piadinha. Parece uns ovos de galinha. Ó, o Galizé não é, ele tem fixação. Olha lá, ó, temos um novo integrante na aula. Brabo. Caco de boca. Tóquio. A estação de Tóquio é isso aqui, ó, gente. E isso aqui. Por que tudo pendurado assim? Porque lá não tem espaço, né? Por que tinha a usina de Fukushima? Não tem como tu ter uma usina diferente lá, o troço é muito pequeno. Então, tu tem que ter tecnologia e mais estruturas em menor espaço. E a última é essa em Washington. 16 mil litros por segundo. Agora vamos... Isso aqui é muito interessante olhar. Aonde estão essas grandes? Não quer dizer que outros países não tenham, mas são estruturas menores. A gente gosta muito de falar da Itaipu, né? Eu não sei como vocês pensam em relação a isso, mas ao invés da Itaipu, nós poderíamos ter 20 usinas menores com um estrago ambiental bem menor. Seria possível. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas o fato de tu ter uma estrutura grande representa muito para o inconsciente coletivo. A força de vencer a natureza, tem toda uma filosofia nisso. Por isso dessas estruturas tão grandes. Isso aqui é a localização delas. 5 nos Estados Unidos, 3 na Ásia e 2 na Europa. Sendo que o Egito não é Europa, né? Mas dá para dizer que está na mesma linha ali. Não vou nem falar nada. A maior do Rio Grande do Sul. 4 mil litros por segundo. Essa estrutura é uma estrutura nova, feita em Porto Alegre, chamada ET Serraria. Ela é do município de Porto Alegre, não é da Corsã. Corsã não tem Porto Alegre. É interessante falar de valores quantitativos para nós termos noção. A maior estrutura do estado, 4 mil litros por segundo. A primeira do mundo tem 63 mil litros por segundo. Então ela é 15 vezes maior que a maior do Rio Grande do Sul. Bom, a maior estrutura do Rio Grande do Sul trata mais esgoto que todo o resto do estado. Ou seja, todo o resto do estado trata menos de 4 mil litros por segundo. Daria para fazer um gráfico assim, ia ficar meio ridículo, mas é muito pouco. Estação de tratamento de Santa Rosa, 140 litros por segundo. Esse é a quantidade de esgoto da cidade. Hoje ela está com 50 litros por segundo, porque não tem rede na cidade inteira. Quando chegar em 140, vai ter que ser construída uma nova estação por um bairro da cidade, que daí vai ter uns 70 litros por segundo. Imaginem o tamanho que é aquela primeira estação. A ET Serraria, no dia da visita, ela estava com 820 litros por segundo. Ela estava com 1/4 da operação dela. Certo? Só para nós ter uma noção quantitativa. Estações do Rio Grande do Sul, 70 estações tem. Vazão de projeto. Então, assim, ó, o tamanho que elas foram projetadas e construídas. Elas são construídas sempre por uma vazão muito maior que a de operação na sua inauguração, porque ela tem que durar mais tempo. Então, a vazão de projeto delas é 4,5 metro cúbico por segundo, 4.500 litros por segundo, a 70. A vazão de operação em dezembro de 2014, então 6 anos atrás, que foi quando foi feito esse estudo, era 1.500 litros por segundo. Certo? Está aqui a distribuição delas, gente.
na nossa regional aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que essa quinta de 3 passos aí é assim. É uma pseudo-estação. Vamos lá, então. O processo de tratamento do esgoto é um só. Tá? Nós vamos dividir ela em 4 tipos de estações. Mas o processo de tratamento é literalmente o mesmo. O que a gente faz são estruturas diferentes para esse tratamento. Então nós vamos começar com lagoas de estabilização, vamos para os tanques em ROF, lodo ativado e disposição no solo. Certo? O processo de tratamento é o mesmo, não muda. Então, lagoa de estabilização. Eu vou ler isso e depois vou explicando, então. Tecnologia de tratamento de efluentes são um aperfeiçoamento do processo de depuração da natureza. Tá? Se vocês tiverem isso fixo na cabeça, vocês vão entender tratamento de esgoto. É um aperfeiçoamento do processo natural. Ou seja, não tem nada de novo. Tá? Não se criou ainda uma forma de tratar esgoto. O processo é natural. O que ela busca? Menor tempo de duração do processo e maior capacidade de absorção com o mínimo de recursos, instalações e operação. A gente tenta deixar isso mais rápido, mais ágil do que o processo natural. Se o esgoto na natureza demoraria um dia para tratar, a gente tenta fazer em minutos. Isso é o tratamento do esgoto. Mas não é algo novo, sabe? Não é um computador que o homem criou, não tinha na natureza. É algo que já existia naturalmente. A gente só aprimora. Então, as lagoas de estabilização, né, são bastante indicadas para regiões de clima quente e países em desenvolvimento devido aos seguintes aspectos. Suficiente disponibilidade de área, clima favorável, operação simples e necessidade de pouco ou nenhum equipamento. Então, é a primeiro tipo de estação que se constrói. É a mais simples, a mais barata, a mais demorada, o processo mais demorado. Ela pode ter algumas variações. Então, ela pode ser uma lagoa facultativa, sistema anaeróbico seguido de facultativa e aerada facultativa. Nós vamos ver todas elas para entender a diferença. Deixa eu só ver uma coisa, onde é que tem um desenho? Não vai ter desenho, então vamos por aqui. Vamos partir do seguinte. Imaginem uma lagoa de tratamento de esgoto como um grande açude. Boa noite, Francis. Imaginem como um grande tanque, um grande açude. Tá? A lagoa nada mais é que um açude grande. Qual é o princípio lógico? Eu vou botar pouco esgoto e muita água. E o processo natural vai tratar ele. Esse é o raciocínio. Certo? Aqui em Santa Rosa, a lagoa hoje está automatizada e mecanizada, mas por muitos anos, 30 anos, ela foi uma lagoa de estabilização. Quando ela não deu mais conta do volume, a gente mecanizou ela para melhorar. Muita gente, o conhecimento popular era que aquilo era um clube e era o açude. Que as pessoas usavam aquilo para tomar banho. Tinha uma plaquinha da Corsã lá na frente e as pessoas achavam que era uma sede campestre, que era usada para banho. Aquilo era o tratamento de esgoto. Por muito tempo, o pessoal que mora lá perto, vamos lá, gente, 20 anos atrás, entrava na lagoa. Hoje em dia as regras mudaram, o troço é todo cercado, tem guarda, mas não era assim. Então, que legal. É difícil de entender, mas é uma grande lagoa com esgoto, certo?
vamos tentar entender a aula hoje como uma subida de uma montanha, assim, melhorando a qualidade. Esse é o primeiro. A qualidade do tratamento dela não é pior que a de lodo ativado. Ela é mais lenta e precisa ter mais área, certo? Porém, o custo para manter é mínimo. Eu não tenho nada para fazer lá, absolutamente nada. Eu tendo área e eu não preciso fazer nada. O esgoto chega e a natureza trata. O que é uma lagoa facultativa? Ela tem 3 zonas. Uma zona anaeróbia, uma aeróbia e uma facultativa. Aqui, ó, nesse gráfico. Parte subterrânea é anaeróbia, sem oxigênio. Tem bactérias anaeróbias, não precisam de oxigênio. Tem uma zona facultativa com 2 tipos de bactérias e uma zona anaeróbia superior, que pega oxigênio, com bactérias aeróbicas. Qual é a diferença? O tipo de bactéria e sua velocidade no consumo da matéria orgânica. Essas aqui são mais rápidas que essas, certo? As bactérias do tanque séptico são bactérias anaeróbias. Essas bactérias são lentas, mas eu não teria como ter numa casa um tanque séptico aeróbio, com oxigênio e cheirando, nem no volume de água que eu precisaria. Então, isso é feito, o facultativo, né, os 3 níveis, só em grande escala. O efluente entra por uma extremidade da lagoa e sai pela outra. O caminho demora vários dias, então, entre o efluente entrar aqui e sair na outra ponta, ele leva vários dias para passar pro processo acontecer e a matéria orgânica ser consumida pelas bactérias. Matéria orgânica em suspensão começa a sedimentar formando lodo fundo e a matéria orgânica dissolvida e aí em suspensão permanecem dispersas na massa de água, sofrem tratamento anaeróbio de zonas mais superficiais da água. Então, o que ela acaba gerando? Um lodo do fundo. É bem interessante isso, gente. Esse lodo, não existe a regra, né? As leis de todas as espécies são criadas conforme a necessidade. Tem muita coisa que a gente não sabe com o tempo. Eu tenho fotos lá no trabalho das primeiras limpezas de lodo da estação, no início dela. O que era feito? A lagoa era secada, era informado no rádio que havia lodo e os agricultores vinham de carroça, encher as carroças de lodo para usar como adubo. Olha que coisa diferente. Hoje isso é uma obra de guerra quase. Seca a lagoa, tem que vir com caminhões, desidrata o lodo e leva para o aterro e paga para deixar no aterro. Porque ele tem metais pesados. Professor, Oi. essas lagoas são a céu aberto, então? Sim, e não cheiram. Não? Ela tem assim, ó, é muita água para a quantidade de esgoto. Ela só vai cheirar quando tiver pouca água. Vou te dar um exemplo. A nossa lagoa aqui estava cheirando esses tempos. O que aconteceu? Muitos dias sem chover e muito calor. As bactérias começaram a se reproduzir muito e morrer. E começou a suspender bactéria e daí elas começaram a cheirar. O que estava acontecendo? Não estava renovando a água, estava entrando só esgoto e não chovia. Então, é um processo natural da quantidade de água e a quantidade de esgoto ser compatível. Até eu falei na época, gente, tem vezes que não vai chover, o que vamos fazer? Vamos botar uma motobomba no rio e jogar água do rio. Pronto, está resolvido. Então, é uma química que tu tem que acertar as quantidades, certo? Mas nós estamos só nas lagoas ainda, que é uma coisa bem natural, gente. Assim, ó, o volume é meio prático, assim. Tu dimensionou e é aquilo que vai. Ah, começa a aumentar muito o esgoto, a cidade começa a crescer, vamos melhorar a lagoa. Mas para mim ainda é difícil explicar o que eu quero que vocês entendam. Não tem nada de tecnológico nisso. O tratamento é natural. É natural, gente.
É um ser vivo que consome o predador do outro. E assim por diante. As lagoas... eu não sei se eu tenho no meu celular ali. As lagoas têm muitos animais, gente, porque isso é um organismo vivo. Vai ter barata, rato, o que tu imaginar nisso aí. Nós temos um grupo que é da ISO, e daí um dia alguém estava numa estação e tirou uma foto, que era uma vaca, estava do lado da estação, assim. E daí começou a pingar foto de tudo que era lugar. Em Alegrete tem um jacaré. Ele mora na estação. Vocês têm que ver o tamanho do cara. O cara é mega obeso. Ele não consegue caminhar. Ele caminha se arrastando, assim, raspando a barriga. Pensem, gente, ele não tem predador. Eu vou achar essas fotos, Leonardo. Tá no grupo ali. É que é muita coisa. Mas ele não tem predador. Ele só tem comida. É muito bacana, sabe? É muito diferente. Aqui na nossa tem mussum desse tamanho. Tem uns ratão, eu não sei o nome. Tem uma tartaruga que deve ter uns 50 centímetros, assim. O pessoal antigo diz que ela chegou do rio assim. Tá um monstro. Pensem, a quantidade de esgoto que chega compatível com a água, aquilo se mistura, é alimento. E eles vão, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Lagoas de estabilização são ambientes vivos. Eu acho que era em Capão da Canoa que um colega botou uma foto que tinha um cervo. Nem tem naquela região cervo. Mas ele foi morar lá. Daí o pessoal cuidava e tal. É vivo, né? Cachorro sempre tem. Mas tem... E essas pragas tem muito também. Não dá, não dá. Aqui é fria. Aqui não dá. Mas tem muito peixe na estação. Muito peixe. Vamos lá. Chega de papo. Me lembrem... Não, me cobrem amanhã que eu procuro ali. É muita coisa para achar. O oxigênio é fornecido por trocas gasosas da superfície líquida com a atmosfera e pela fotossíntese realizada pelas algas presentes. Então, eu tenho algas na estação, essas algas fazem parte do sistema, elas vão consumir bactérias, então elas são um terceiro nível trófico e tem uma troca na superfície. Então, uma lagoa de estabilização está recebendo oxigênio que nem um lago, tá? Não tem nada mecânico jogando oxigênio nela. Então, necessidade de suficiente iluminação solar. Muito difícil fazer uma lagoa de estabilização no sul da Argentina. Um ambiente muito frio. Não vai funcionar. Eu preciso de outro tratamento. Eu preciso de calor para ela funcionar. Aqui no Rio Grande do Sul é frio, mas também é quente pra caramba, gente. Tenho poucos meses de frio. E os meses de frio tem dias quentes. Ao meio-dia tem sol forte que serve para a lagoa. Anaeróbias, então, são lagoas que não têm oxigênio. Profundas, então, de 4 a 5 metros. Finalidade de impedir que o oxigênio produzido pela camada superficial seja transmitido às camadas inferiores. Eu não posso ter oxigênio. Para garantir as condições de anaerobiose, não ter oxigênio, é lançada uma grande quantidade de efluente por unidade de volume da água. Então, esse tipo de sistema, eu tenho que ter muito esgoto em pouca água. Eu tenho que matar o sistema, certo? Não posso ter oxigênio. Quando é que um rio está poluído? Quando ele não tem oxigênio. É o que eu faço aqui. Porque aqui eu quero ter bactérias anaeróbias. É outro sistema. A decomposição da matéria orgânica gera subprodutos de alto poder energético, biogás. E dessa forma, a disponibilidade de energia para a reprodução do metabolismo das bactérias é menor que no processo aeróbio. Ou seja, energia para a reprodução e metabolismo das bactérias. As bactérias sem oxigênio, anaeróbias, são mais lentas que as aeróbias. Tá? Então, se tu tem que contratar uma para trabalhar, tu quer a aeróbia. A outra é meio preguiçosa. O processo dela é mais lento. Não nos é interessante isso. Eu quero velocidade.
Ó, a eficiência da DBO de 50% a 60% é pouco. Não passa nos índices. E existe a necessidade de outra unidade de tratamento. Eu estou falando de lagoas anaeróbias. É uma lagoa anaeróbia que vai funcionar como um tanque séptico. Mesma coisa. Eu preciso de um pós-tratamento. Numa lagoa facultativa, só ela funciona. Ela faz o tratamento. Lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa. Então, eu tenho uma lagoa anaeróbia, muito esgoto, muito efluente em pouco líquido, e uma facultativa em sequência. Economia de cerca de 1/3 da área ocupada por uma facultativa, devido à presença da lagoa anaeróbia, mais odores, provenientes da liberação do gás sulfídrico, pode ocorrer como decorrência de problemas operacionais. Eu vou ter 2 lagoas. Opção 1, uma lagoa facultativa, certo? É uma opção. Opção 2, eu não posso ter só a anaeróbia. Eu tenho que ter uma anaeróbia e uma facultativa. O fato de eu usar anaeróbia e facultativa diminui 2/3 a área da só facultativa. Certo? Opção de projeto, gente. Eu tenho área, eu estou fazendo uma estação lá em Dr. Maurício Cardoso. Eu vou fazer uma só facultativa. A área não custa nada. Agora eu vou fazer uma estação no centro de Pelotas. Lá é caro. Eu tenho que começar a diminuir a área. Eu nem vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma coisa mais avançada que é menor ainda. Mas qual é o impeditivo? Custo. O sistema tem que funcionar e o custo tem que ser compatível. Lagoas aeradas facultativas. Então, a lagoa facultativa, o oxigênio que alimenta as bactérias, vem do sistema natural, só pela troca do balançar da água que entra de oxigênio, essa troca de gases aqui. Nesse caso, da facultativa, são aeradores mecânicos. Eu jogo ar para dentro. É o que o Leonardo faz no aquário dele. Bota uma bombinha lá jogando ar. O que isso faz? Eu aumento o oxigênio dissolvido da lagoa e isso me acarreta uma maior quantidade de bactérias aeróbias às velozes, às boas trabalhadoras. São equipamentos providos de turbinas rotativas de eixo vertical, que causam um grande turbilhonamento na água através da rotação em grande velocidade. Redução significativa do volume necessário para esse tipo de sistema. Tempo de detenção hidráulica varia de 5 a 10 dias, então a gotinha de esgoto de uma ponta até a outra é de 5 a 10 dias. O tempo que tem que levar isso aqui é de 5 a 10 dias, no cálculo. Menor área, ocorre sedimentação de matéria orgânica, formando um lodo do fundo, que será estabilizado, vamos lá, estabilizado anaerobicamente. Esse lodo, a matéria orgânica dele é consumida por bactérias anaeróbias, tá? Sempre que a gente falar em estabilização, pensem em tirar a patogenia, a parte prejudicial do lodo ou do esgoto. Isso é estabilizar. Tá? Podia ter um nome mais fácil, tratar, limpar, mas o termo que a gente usa é estabilizar. Solução para lagoas facultativas que operam de forma saturada e não possuem área suficiente para expansão. O nosso caso aqui de Santa Rosa. O que aconteceu? O sistema foi crescendo, não tínhamos para onde aumentar a área. O que eu faço? Eu tenho uma lagoa facultativa com tamanho X. Eu vou fazer ela produzir mais. Enchemos de aeradores, começamos a botar oxigênio para dentro dela. Não é oxigênio tubulado, tá, gente? É ar. Jogar ar, balançar a água. O que acontece? Ela se torna muito mais eficiente. Porém, eu tenho outros gastos, né? Energia, muito gasto com energia. Esses motores não param. E eu tenho manutenção de motores e assim por diante. Tudo tem um custo, tá? Não tem almoço grátis. Sistema de lagoas aeradas de mistura completa, seguidos por lagoa de decantação. Certo? Eu tenho uma aerada, uma lagoa com aeradores e depois uma lagoa de decantação. Grau de energia introduzido suficiente para garantir a oxigenação da lagoa e manter os sólidos em suspensão. Então,
Tem que jogar energia para oxigenar essa lagoa. O efluente possui grande quantidade de sólidos suspensos e não é adequado para ser lançado direto no corpo receptor. Na lagoa aerada, devido à agitação dela, as bactérias não conseguem consumir toda a matéria orgânica. Então eu faço, como na estação de tratamento da água, um decantador seguinte, só para baixar aquela sujeira e eu mandar para o corpo receptor algo melhor. Onde é que eu parei? Necessária a inclusão de unidade de tratamento complementar, que é a lagoa de decantação. Tempo de detenção de 2 a 4 dias. Antes era de 5 a 10, né? Está na metade. Então, até 2 dias para a água passar. Acúmulo de lodo nas lagoas de decantação é baixo, e sua remoção geralmente é feita com intervalo de 1 a 5 anos. Parênteses. Uma lagoa facultativa, a primeirinha aquela, a limpeza de lodo é a cada 20, 30 anos. É pouco. Ocupa uma menor área que os outros sistemas compostos por lagoas e requisitos energéticos são maiores que os exigidos por outros compostos de lagoas. Eu estou melhorando o sistema. Parti de uma lagoa facultativa, passei para uma lagoa anaeróbia seguida de facultativa, o outro caso, uma lagoa facultativa aerada, e agora temos lagoa aerada seguida de decantação. Entenderam? O cara começou ali, comprou um Fuca e foi subindo. Vai melhorando, mas o IPVA é mais caro, o seguro é mais caro, o pneu é mais caro, tudo é mais caro. O conforto te dá custo. Olha a remoção que interessante. Bactéria 99,9%, vírus 99,9%, cistos de protozoários 100, ovos de euminto 100. Você sabe o que são cistos de protozoários? Ninguém respondeu. Não? Ovos de eumintos? Eu também não, mas eu estudei em biologia isso. A gente estudava isso no colégio. Mas remove tudo. Tá? É 100%. 99,9%. Vamos morar na lagoa que não tem Covid-19. Entra na lagoa lá, remove todos os vírus. Só vantagens e desvantagens, tá, gente? Na hora de... Não é estudar para a prova, tá? Mas na hora de se informar, vocês querem saber o que que é, aqui tem um comparativo entre as lagoas. Esse é o sistema mais básico, tá? A gente tem que começar nesse porque tem que mostrar o que que é aquele lago cheio de esgoto. É muito difícil explicar para as pessoas que um lago cheio de esgoto trata o esgoto. Mas ele trata. Toda a questão é que o engenheiro dimensionou a quantidade de água de forma correta. Ele está tratado. Se ele dimensionou errado, não vai estar tratado. Se vocês virem uma lagoa de tratamento de esgoto cheirando, ela está com algum problema, ou tem excesso de bactérias, geralmente excesso de algas, certo? Excesso de algas, elas estão reproduzindo muito e não estão dando conta do sistema, algo está acontecendo. Mas a prática delas é não ter cheiro, não pode ter cheiro. Isso são lagoas, gente. A chance desse troço não estar cercado com alguém trabalhando e tu achar que é um açude é enorme. Geometria da lagoa, a que tu quiser. Não interessa. Certo? Não tem. São lagoas, gente. Lagoas airadas, ó. É isso aí. Vamos lá. Tentem lembrar pela memória quem conhece. Chegando em Florianópolis, passou a ponte. Na chegada da ponte à direita, tem uma lagoa de tratamento de esgoto. Na entrada da ilha. Está embaixo da ponte uma parte da lagoa. Está lá.
Ninguém sabe. Só sabe porque é um tanque redondinho. Mas tá lá, tá tratando. Então não é um ambiente... É um ambiente muito menos sujo que um aterro sanitário que nós vamos ver sábado na outra disciplina. Não, sábado é hidrologia, estou perdido. Nós vamos ver amanhã na disciplina de saneamento 2. Estou bem doido. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui. Gravação voltou. Vamos lá. Passadas as lagoas, tá? Vamos para os tanques em Hof. Como é que eu vou falar isso? Tanques em Hof é uma evolução das lagoas, certo? Inhofe é um alemão que criou isso aí. É o nome do cara. Mas é uma evolução não finalizada, digamos assim, certo? É um processo um pouco melhor, mas não é o suprassumo da coisa até hoje. Então, são também denominados decanto de gestores. Pelo nome, vocês podem ver que ele decanta. Resolvi. Era o Francis. Está passando mal. Decanto de gestores, o que é isso? Ele decanta e digere. Digerir, aqueles termos que a gente usa. Estabilizar a matéria orgânica. Digerir. Só dele receber coisa. Deixa eu ver se não é de vocês. Não. Voltei. Ele acumula o lodo no fundo e trata esse esgoto junto, no mesmo tanque, tá? Destina-se ao tratamento primário do esgoto, a semelhança do tanque séptico comum. Tanque séptico, fossa. Tratamento primário, é o primeiro tratamento do esgoto. É um melhoramento baseado no funcionamento das fossas sépticas, nas quais a eficiência é afetada pela condição da sedimentação e digestão na mesma câmara. No mesmo tanque, eu faço a digestão e a sedimentação. Tá? A fossa tu faz isso também, o tanque séptico, mas numa escala menor e não com tanta eficiência. Possuem no mesmo tanque os processos de decantação e digestão do lodo, feitos por bactérias anaeróbias, as preguiçosas, as lentas. O lodo sedimentado, encaminhado para um compartimento destinado a digeri-lo convenientemente. Então, tira o lodo e faz o tratamento dele depois, no outro tanque. Sólidos sedimentáveis vão ao fundo do tanque, constituindo uma camada de lodo. Então, o que é sólido sedimentável? Ele está no esgoto e tem peso para baixar. Tá? É o sólido que tem peso, é o floco anterior. Óleos, graxas e outros materiais leves flutuam na superfície do tanque, formando a escuma, é com C de casa, escuma, aquela coisa nojenta que tem em cima. Esgoto livre dos materiais sedimentáveis, então sem nenhuma matéria orgânica boiando, flui entre as camadas de lodo e escuma, deixando o tanque. Escuma em cima, lodo embaixo, esse meio sai. A diferença para o tanque séptico é que no tanque séptico a parte superior sai. E essa é a parte intermediária. É encaminhada a uma unidade de pós-tratamento ou de disposição final. O efluente, o esgoto. Material orgânico retido no fundo do tanque sofre uma decomposição facultativa e anaeróbia. Então, deixa eu ver se está aqui. Está aqui o desenho. Ó. Não é assim necessariamente. Esse é o primeiro, que é uma unidade industrial. Mas ele recebe o esgoto, ó, setinha, lodo no fundo, escuma em cima, e a parte entre lodo e escuma é o efluente tratado. A escuma fica no tanque e o lodo é retirado e feito o tratamento conveniente, certo? Comparem isso a uma lagoa anaeróbia ou a um tanque séptico, em larga escala. Vamos lá. Larga escala até um tamanho, tá, gente? Temos lagoas dessas. Existiram projetos da FUNASA para fazer esse tipo de coisa.
foi feito em Braga, Alto Alegre. São estações de 5 litros por segundo. São minúsculas. Só um pouquinho. Isso aqui é uma vista do tanque e aqui é uma vista lateral. Ó. O que acontece? Esse chanfrado aqui é onde fica a escuma. E aqui está o lodo. E aqui seria o efluente tratado. Grande problema quando tu constrói um negócio desses de concreto é fazer essas placas aqui, gente. Elas são presas no teto. São placas de concreto presas no teto e fazem assim. É uma complicação construir isso. Quais são as vantagens desse tanque em relação ao tanque séptico comum? A ausência de partículas de lodo no efluente, então ele decanta todo o lodo. Menor tempo de retenção, então 2 horas. Melhor digestão devido à ausência de correntes ascendentes, não sobe água, e descendentes. O processo de digestão não é perturbado, obtendo maior eficiência. Melhor efluente, uma vez que graças à eficiência dos processos de decantação e digestão, o líquido efluente é praticamente livre de partículas sólidas e tem a qualidade bacteriológica bastante melhorada. Então ele é melhor que uma fossa. Atendimento a populações maiores, 5.000 pessoas. Isso é um monte, tá? Já se torna uma coisa meio grande, assim. O formato das paredes força os gases da digestão a tomar um caminho para cima, perturbando a ação sedimentadora. Falou de gases, eu tinha esquecido aqui. Vocês veem que é um tanque fechado. Mesmo sendo em pequena escala, esse tu pode fazer um biogás, aí, uma geraçãozinha de energia. Minúscula, mas pode. O efluente líquido do sistema normalmente, eficiência variando com as seguintes reduções. Tira de 50 a 70 dos sólidos de suspensão e a demanda bioquímica de oxigênio de 30 a 50. 50% da DBO não é suficiente, então um tanque em ROF, necessariamente eu tenho que ter um pós-tratamento, um secundário. Esgoto a gente sempre fala assim, ó, primário, secundário, terciário. O que é isso? Primário é o tratamento básico. Se esse teu tratamento primário for suficiente, tu joga no corpo hídrico. Ah, não é suficiente, eu faço um secundário. Bah, não chegou ainda no parâmetro terciário. O que acontece aqui em Santa Rosa? Vamos às particularidades da coisa, que é interessante também contar. Tínhamos uma estação facultativa. Passamos a uma mecanização dela. Criamos um bloco hidráulico, oxigenamos ela, fizemos quase uma ETA lá. Foi gasto 9 milhões para fazer a estrutura e maquinário. Esses dias um colega, eu nunca tinha feito essa conta, um colega do eletromecânico foi lá e contou, tem 49 motores na estrutura. Bom, por que para ele esse número é interessante? É 49 motores que ele tem que dar manutenção. É 49 motores que queimam. É 49 quadros de comando. Bom, vamos adiante. O que foi feito lá? Tratamento primário na lagoa, um tratamento secundário no bloco hidráulico e um tratamento terciário também no bloco hidráulico. Então eu passo por 3 processos na lagoa. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul era o único estado do Brasil que exigia a remoção de fósforo no efluente. A FEPAM exigia isso. Ah, é bom remover fósforo? É excelente, mas é difícil. Exige uma estrutura dessas. Bom, essa foi a primeira que foi reformada aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil nenhuma é assim. Porque não precisa isso. Não precisa remover fósforo. Bom, isso entrou em discussão e caiu essa normativa. Tecnicamente, chegaram à conclusão, pô, não precisa tratar fósforo. Seria ótimo, seria perfeito, mas nós não estamos em condições econômicas disso. É demais tratar fósforo. Então, caiu a normativa. Porém,
Santa Rosa, como já tinha estrutura, a licença ambiental exige o tratamento do fósforo. É a única do Brasil que tem que tratar fósforo. Que é Gente, a água que sai de lá é melhor. Não posso falar que é melhor, porque não é. Mas é quase igual à água potável. Isso não está certo. Vocês concordam comigo? Eu não tenho que jogar água potável no rio. Alguma bactéria, algum mineral eu tenho que ter nessa água, é alimento para aquele pessoal lá do rio, para o ecossistema corpo hídrico. Então, são coisas que vão evoluindo e às vezes involuindo. Mas o histórico daqui é esse, é interessante, mas é isso, gente, é isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês que vai ser interessante. Tá lento isso aqui. A grande vantagem desse EAD é que é mais fácil de fazer isso aqui. Não é EAD, é online. Desculpa. Bom, vamos lá. Vamos nos localizar. Chegada da cidade. A Aco. Aqui é o pessoal que já foi. Tá? O cemitério. Isso aqui é o bairro Vila Auxiliadora. Aqui está a estação de tratamento de esgoto. Perto do Bazar da Áurea. É entre o Bazar da Áurea e o Galo Nero, restaurante Santa Rosa. Esse Google Tem peixe arrebenta. bom lá. Hã? Galo Nero tem uns peixes bons, uns frutos do mar. Já nesse rio aí. Bom. São 2 lagoas, certo? O bloco hidráulico, que é os tratamentos extras, é isso aqui ó, que mal se vê. Ó. Casas de bomba. O esgoto, ó, é muito difícil de ver nessa escala, né? Mas isso aqui são os aeradores. O esgoto chega nessa lagoa. O que acontece aqui? Essa água aqui, esse sistema é muito mais areado aqui que aqui. Então aqui há muito mais movimentação, muito mais bactérias aeróbias. Faz um pré-tratamento, vem para cá com menos agitação, mais bactérias anaeróbias. Começa a criar lodo. Aqui não tem lodo, aqui começa a criar lodo. O efluente sempre líquido, né? O líquido sai para cá, passa no bloco hidráulico e vai para o... Cadê o rio? Está aqui o rio. Vai para o rio aqui. Ó. O lodo... é muito difícil de olhar. O lodo vai para uns tanques que tem aqui, tem uma centrífuga e vai de caminhão para cá e vai até Giruá. Aqui é a pedreira. Nada a ver com a gente, mas só para você saber como é que funciona a estrutura da coisa. Cada detonação da pedreira aqui, isso aqui faz... treme tudo. Por que foi feito esse processo? Porque isso aqui é um morro e eu não tenho mais como aumentar ela. Na verdade, não há registro histórico disso, mas acredito que ela deveria ser aumentada para cá, né? Mas isso aqui não tem mais o que fazer. Está criado. Feito o relato. Tá aí uma lagoa de Tankenhoff. Gente, isso não é esgoto fedido, tá? Não pensem em uma água barrenta. Tá feio isso aí. Isso aqui eu gosto de mostrar porque são fotos de trabalho de alunos. São alunos que fizeram, alunos como vocês, que anos atrás fizeram
trabalho sobre estações. Ah, ninguém tá com cara de nojinho, tá legal. Tão forte. Quando criança, brincava bastante nesses lugares. Percebe-se. Algo aconteceu contigo. Já descobrimos quando. Uma mutação, né? Sim. Ah, meu, aqui do lado de casa tem até hoje um riozinho ali, cara. Quando eu era pequeno, andava de bicicleta e um louco ali, cara. E tô aí, ó. Não tem nem inverno, mas. Não tem nem verbo mais, né? Mas, imagina o que tinha. Ah, um pouquinho tinha, né? Tem que fazer. Isso que é entrada, né? Tem uma calha partial aqui, um gradeamento. Isso aqui é chamado desarenador. É um degrau para areia que vem junto com o esgoto ficar retido aqui, para não queimar bombas. Isso aqui é um dos tanques que estava em desuso. Um grande problema, gente. Tem a parte técnica, mas também a gente tem que falar de como são as coisas aqui no Brasil. Um dos grandes problemas, o compasso das coisas não é igual à velocidade. Então, eu nunca posso fazer rede de esgoto antes da estação, porque eu termino a rede e eu não tenho onde mandar. Os caras brigando no chat, eu achando que é sério. Então, nós construímos a estação e depois começam as redes. Mas a velocidade dessas redes não é compatível com a deterioração da estação. Então, ela acaba estragando, demora muito para as redes ficar pronta e acaba estragando. Esse tanque aqui tem que ser reformado, gente. Porque as redes não cresceram na velocidade para ela ter esgoto. E ela começou a operar. É uma estrutura que ficou muito tempo parada. Aonde está o erro disso? Está por tudo. Não tem como apontar um só. É muito direito. Tu vai fazer rede numa rua. Cara, todo mundo tem direito a tudo. Um entra na justiça que não quer abrir desse lado, outro entra que quer abrir daquele. Tem o passeio da casa da Dona Maria que não pode trocar pedra. Não há um interesse público, sabe? Vamos fazer interesse público. Gente, ninguém opina nada, aceita. É interesse público. Isso não funciona. As obras levam anos porque vocês não têm noção. Tudo tem um impedimento. Temos rocha, vamos detonar. Daí vem o seu Leonardo lá e diz, na frente da minha casa tu não vai detonar. Na frente da minha casa tem que ser com pica-pau. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Daí o Leonardo vai lá e entra na justiça e diz que a casa dele tem um tijolo feito na Inglaterra que quebra com detonação. Daí até o cara julgar isso leva 2 anos. Daí aquela quadra tá parada. Vocês não têm noção do que é essa coisa. É muito direito. Eu não gosto de entrar nessas coisas, mas é demais, assim, sabe? Tu cansa. E aqui está um grande exemplo. Esse tanque vai ter que ser inteiro reformado porque as redes não cresceram na velocidade que tinham que crescer. E tem outras coisas que entram junto. O desembolso de dinheiro não é compatível também. Às vezes entra, às vezes não. Isso como é que se diz? É notório no mundo inteiro que não há companhia ou prefeitura ou estado que tenha dinheiro para fazer isso. Grandes países financeiramente estáveis sustentam que o investimento em esgotamento sanitário deve ser feito pelo governo central. Eles chamam de governo central, porque pode ser uma federação, pode ser um estado nacional, não interessa, mas tem que ser bancado pela estrutura maior, dado. O Brasil funciona assim, as obras são feitas pelo governo central com dinheiro do FGTS, que é de vocês, para ser devolvido pelo administrador do sistema. Então, o que acaba sendo? O custo que a gente tem, o que a companhia recebe de tarifa é para pagar essas obras.
E pagando essas obras, a gente não tem dinheiro, teoricamente, para sustentar o sistema. Estão entendendo a estrutura da coisa? Eu estou falando isso porque eu fiz um capítulo inteiro no doutorado sobre isso para entender de onde tinha que ter dinheiro para as coisas. E grandes, França, Europa, Inglaterra, Europa, bobagem, pensei em Itália e falei Europa. França, Itália, Inglaterra, Alemanha, funciona assim. Tem o valor das obras é dado, velho. O país te dá. E o que tu tem que fazer como administrador do sistema? Tu tem que pegar aquilo e manter, e a tarefa paga a manutenção. E daí a tarifa fica mais baixa. Esse é o raciocínio. Segundo ponto que você fala, vamos passar para o setor privado. Cara, o setor privado não tem dinheiro para isso, não sonha. Quem é que vai ter? O Leonardo, tu é empresário. Tu tem 100 milhões para botar em 3 de maio para receber em 40 anos? Um dia eu vou ter. Não, mas tu não vai botar nisso. Tu vai fazer outra coisa que tu receba em 5 anos. Entenderam? Então, Eu juro. mas entenderam? Estrada. Bah, vamos privatizar a estrada. Beleza, eu sou a favor, Juliano, não estou falando isso, mas sou. Mas quem está pagando a obra é nós mesmo. É dinheiro nosso. É assim, né? Existe um financiamento. Só fiz um parênteses para vocês entenderem por que essas coisas ficam tão detonadas. Esse aqui foi a rede que não aumentou na velocidade que tinha que ter sido feita. Certo? E é vergonhoso o tempo que isso demora. Vamos para a Ferrari do tratamento de esgoto. Lodo ativado. 2009 tivemos uma audiência pública aqui em Santa Rosa. Santa Rosa foi uma das primeiras. O que aconteceu? Vamos botar vocês a par de tudo para. É bom contextualizar. O sistema de saneamento no Brasil sempre foi. Cada um resolvia por si. Um município fazia isso, outro fazia aquilo. Municípios interessantes, Rio Grande, Pelotas, era inglês. Porto Alegre, era a Companhia Hidráulica Porto Alegrense, hidráulica com Y, que era estrangeiro. Bom, os militares assumiram a coisa e disseram, não, agora é nosso. Pá, vou organizar a coisa. Não estou fazendo apologia nem nada, mas pensem, tu pega uma coisa toda esculhambada, tu faz o quê? Vou deixar tudo embaixo do meu braço e vou pelo menos tentar organizar. Não sei se vai crescer, vou tentar. Bom, criaram companhias estaduais. 27, cada estado tinha uma. Tem ainda algumas. Os municípios não foram obrigados a aderir ao sistema, eles foram convidados. Quem não quisesse, não ganhava dinheiro. Ah, Caxias do Sul não quis. Bom, fica com o teu sistema e toca com o teu dinheiro. Eu não te dou dinheiro para fazer isso. Assim criaram as companhias. Corsã, Companhia Rio Grande de Saneamento, é desse período. Casan, Companhias Catarinense de Saneamento, está desse tamanho, está quase terminando. Sanepar, Saneamento do Paraná. Sabesp, como é que se diz? Sabesp é Saneamento Básico de São Paulo. Maior companhia do mundo, São Paulo. Bom, a partir desse momento, década de 60, o sistema passou a ser estadual. O Estado é dono do sistema, de quem aderiu. Então, eu, como Estado, vim aqui em Santa Rosa e dizia, eu vou fazer uma rede nessa rua, a rede é minha. Eu sou o titular do sistema. 2007 entra em vigor a Lei 11.445, que diz não. O município é o titular do sistema. E a carga está nas costas do prefeito. Bom, o que passou a acontecer? Cada prefeito faz o que quer daí. Eu posso licitar, posso tocar o serviço comigo, ou posso fazer um contrato com o Estado. Quem decide isso? O prefeito. Certo? Então, Santa Rosa foi uma das primeiras que teve, o nosso contrato com o município estava terminando, e entrou-se em discussão para renovar esse contrato ou cair fora e o município fazer outra coisa. Isso é passível de audiência pública. Teve uma audiência pública aqui,
para ouvir a população. E estava se falando aqui, na época não tinha sido reformada a lagoa ainda, tinha uma lagoa de estabilização. E um cidadão, um engenheiro químico aqui da cidade, pede a palavra e diz: queremos fazer um lodo ativado na cidade. E o presidente da época estava aqui na audiência pública e ele disse assim, na resposta: pois é, senhor, eu sempre quis ter uma Ferrari para vir a Santa Rosa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então eu vim, ele acha que estava numa Meriva, então eu vim de Meriva e cheguei aqui. Isso é uma analogia ao lodo ativado. Para Santa Rosa não serve, é muito caro. Não precisa disso. Entenderam? É o melhor tratamento já criado, o lodo ativado. Porém, serve aonde? Aonde a área é muito cara, aonde eu não tenho o que fazer, eu não tenho recursos, então vou ter que ter o lodo ativado. Ela me custa muito para funcionar. O meu custo diário é muito alto para esse negócio funcionar. Ela continua sendo uma evolução das anteriores, das lagoas, e vou passar para vocês como funcionam, mas vocês vão ver que é uma coisa totalmente mecanizada e muito mais rápida. Processo biológico e aeróbio, ou seja, tem oxigênio e bactérias. Esgoto bruto do afluente. Ó, efluente é quando chega, afluente é quando chega, efluente é o que sai. Então, esgoto bruto do afluente, o que chegou, e o lodo ativado são misturados intimamente, agitados e aerados. Eu tenho uma coisa chamada lodo ativado, que eu misturo com o esgoto, agito e oxigeno. O lodo formado é enviado para o decantador secundário, onde a parte sólida é separada do esgoto tratado, sendo esse último descartado. Então, recebi esgoto, eu tenho um lodo ativado, que vocês vão aprender o que é, misturo, agito e boto oxigênio para ter bactérias. Boto ar, não é oxigênio. Para ter bactérias. Separo o lodo do efluente, esse efluente sai fora e esse lodo eu trato. Numa velocidade muito grande. O que é o lodo ativado? O floco produzido do esgoto bruto ou decantado pelo crescimento de micro-organismos na presença de oxigênio dissolvido e acumulado em concentração suficiente para o tratamento, empregando-se o retorno ao tanque de aeração de outros flocos previamente formados. Lodo ativado é o lodo que, ao invés de tratar, eu jogo de volta na estação. Parte desse lodo, porque a gente chama de ativado, eu devolvo para a estação. Devolvendo para a estação, os bioquímicos entendem que o processo fica mais rápido. Vocês vão ver isso amanhã em aterro sanitário, tem um processo parecido com esse. Isso aqui é o lodo ativado. Lodo, matéria, sólido do fundo. Por que ativado? Porque eu jogo de volta. Nós vamos ter um mapinha disso logo. Vamos lá. Partes integrantes, então. Tanque de aeração. Reator por quê? Porque eu estou criando lodo nele. Local onde ocorrerá a degradação da matéria orgânica e o crescimento bacteriano. Hidraulicamente poderá operar como sistema de mistura completa ou pistão. O que tem aqui? Eu estou degradando a matéria orgânica, estou consumindo ela e crescendo bactérias, tá? Então é um tanque com aeradores. Tanque de decantação, secundário. Tanque onde a biomassa é deixada em repouso para que ocorra a separação dos flocos biológicos do esgoto tratado. Decanta os flocos e o líquido passa. Recirculação do lodo, dispositivo que coleta esse lodo do decantador e devolve para o tanque de aeração. Então, parte do lodo volta para cá. Santa Maria, assim, gente, isso é uma coisa muito estranha. Um dia estudem Freud, é bem interessante entender do inconsciente, mas umas coisas acontecem que a gente não sabe por quê. Primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, tinha uma disciplina que chamava EMA, Engenharia e Meio Ambiente. Pô, isso em 98. Tinha gente que nem nasceu ainda. Não tinha essa novela de meio ambiente que é hoje. Isso era uma coisa meio maluca. O primeiro trabalho que eu fiz, Estação de Tratamento de Esgoto de Santa Maria. É um lodo ativado.
As coisas meio acontecem se a gente querer, assim. Quais são as vantagens dessa lagoa? Maior eficiência do tratamento, maior flexibilidade de operação, menor área. Desvantagens: tem que ter muito controle laboratorial, custo de operação alta e tem que ter gente muito boa, muito especializada trabalhando. Isso é caro. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Tem duas formas de ter essa lagoa. Tem a lagoa a estação de tratamento de lodo ativado e a estação de tratamento de lodo ativado por batelada. Batelada, vocês têm que saber esse termo que se usa para várias coisas, não é só para esgoto. Batelada tem até indústria, são fases. Então, se eu tenho uma lagoa por batelada, eu tenho um tanque só. Na primeira batelada, o tanque é o reator. Na segunda, ele é o decantador. Na terceira, ele está tratando o esgoto. Entenderam? São fases. Eu faço uma coisa no mesmo lugar, depois outra, depois outra. Uma lagoa contínua tem vários tanques. Nós vamos ter o desenho disso daqui a pouco. Quais são as variantes, então? Quanto à idade do lodo? Lodo ativado convencional ou com aeração prolongada, mais oxigênio. Quanto ao fluxo, contínuo ou intermitente? Contínuo está recebendo esgoto sempre. Intermitente, às vezes recebe, às vezes não. Quanto à etapa biológica, esgoto bruto é o que chegou, do decantador primário, do reator anaeróbio ou outro processo de tratamento. Eu tenho 4 tipos de esgoto, conforme de onde ele sai. Isso aqui é interessantíssimo, gente. A idade do lodo. Conforme o tratamento. Numa aeração modificada, é inferior a 3 dias. Numa aeração prolongada, de 18 a 30 dias. Olha como demora isso. Demora para o lodo ativar. Então, conforme a área que tu tem, o dinheiro e o espaço, tu vai escolher o tipo de tratamento. Lembre, quanto mais avançado, mais caro. Isso aqui, esse desenho aqui, gente, é isso aqui, tá? Onde é que tá? Não, aqui tá certo. Tá aqui, ó. Então, a etapa biológica passa do reator e vai virar um desses 4 esgotos. Esse é o tanque de aeração de Santa Maria. Olha a diferença do tanque de aeração de um lodo ativado para uma estação, para uma lagoa de estabilização com aeração. A lagoa de estabilização é uns motorzinhos pequenininhos. Isso aqui são os motores gigantes, esgoto saltando para tudo que é lado. É pesado o negócio. Decantador. Essa pá gira assim, ó. Ela deve levar uns 2 minutos para dar uma volta. É muito lenta, porque ela vai lavando o fundo. Olha a loucura que é o tratamento disso. É o melhor tratamento que tem. Caro. Pensem que tu tem que ter um laboratorista full time. Então tu tem que ter 3 por dia, cada um 8 horas. Tem cara que vai trabalhar de noite. O que é o lodo ativado convencional? Sistema composto por decantação primária, tanque de aeração e decantação secundária. Excesso de lodo ativado é enviado para uma etapa de estabilização complementar e contém um elevado teor de matéria orgânica, utilizada preferencialmente para estações de grande porte. Essa é a normal, está aqui ela, isso que nos interessa, gente. Não sei, cabeça da engenheira dose, né? Tem que estar desenhado. Vamos lá. Chegando o esgoto. Passa na grade para tirar garrafa, preservativo, pedaço de roupa, tudo que tiver. Tá? Hoje eu recebi um e-mail da FEPAM me perguntando o que eu faço com o que sai daqui. Não sei o que responder. Porque eu não sei o que eles fazem com isso. Acho que vai para aterro. Bom, desarenador. É um tanque pequenininho, com fundo falso, que a areia decanta, para não ir para o resto. Meço a vazão, decantador primário. Então aqui começa a decantar a matéria orgânica em suspensão. O líquido vai para cá. Tá?
parte do lodo eu já tirei aqui. O líquido vai para cá. O que é um reator? É onde ocorre o processo. Está cheio de bactérias e metendo oxigênio. O que acontece? Eu fico misturando isso aqui, as bactérias consumindo. Vai para um decantador secundário. Do decantador secundário, corpo receptor, o líquido está tratado. Mas o lodo do decantador secundário vem para cá, parte dele volta para o reator para acelerar o processo, por isso que é chamado lodo ativado, eu ativo ele. O restante dele vai para um adensador, digestor anaeróbio, digestor secundário, tirar o líquido, transporte, aterro sanitário. O lodo é mais poluído que o esgoto. A poluição do esgoto está no lodo, certo? Esses dias saiu um estudo que tem resquícios de Covid-19 nesse lodo do esgoto. Eu acho bem provável que tem. Resquício de antibiótico, tuberculose, difteria, todas as doenças antigas estão no resíduo do esgoto. Porque aquilo ali acumula tudo, gente, certo? Mas, teoricamente, após esse tratamento e a desidratação, ele mata tudo. É uma coisa meio controversa. Isso é o lodo ativado convencional, tá, gente? A estação, basicamente, é isso aqui, ó. Os grandes tanques. Isso aqui é pequeno, porque só se faz com o lodo. Vantagens: elevada eficiência na remoção da DBO, nitrificação usualmente obtida, nitrogênio, baixos requisitos de área entre aspas, tá? Porque são gigantes as estações. Aquela estação de 63 mil litros por segundo é lodo ativado. Processo confiável, reduzidas possibilidades de mau odores, insetos e vermes, flexibilidade operacional. Aqui está o problema. Baixa eficiência na remoção de coliformes. O que são coliformes? Bactérias presentes no intestino dos seres vivos de sangue quente. Tá? É o que sai no cocô de todo mundo. Elevados custos de implantação e operação. Elevado consumo de energia. Necessidade de operação sofisticada. Elevado índice de mecanização. Relativamente sensível a descargas tóxicas. Uma lagoa de lodo ativado que recebeu uma descarga tóxica. Depende da quantidade, mas um caminhão de óleo de posto matou a lagoa. Tu tem que secar ela, lavar e começar tudo de novo. Só que nesse período que tu secou ela e tá lavando, onde é que vai o esgoto da cidade? Pro rio? Tem que tomar muito cuidado com isso. Necessidade de tratamento completo do lodo e disposição final, possíveis problemas ambientais, ruídos e aerosóis. Muito pouco. Faltou uma coisa. Ó, idade do lodo. Esse lodo tem de 4 a 10 dias e o tempo de detenção, esse líquido que chegou aqui, até aqui, de 6 a 8 horas. Aeração prolongada, então. Mesma carga da DBO, igual ao convencional, tem menor quantidade de alimentos para as bactérias, então menos matéria orgânica, maior quantidade de biomassa, volume do reator aeróbio mais elevado, maior o tanque, estabilização da biomassa no próprio reator e detenção hidráulico de 16 a 24 horas. Aqui nós falávamos de 6 a 8. Ela é mais devagar. Tá aqui ela, olha a diferença. Não tem o decantador primário e não tem todo esse processo de tratamento do lodo inferior aqui, ó, no desenho. Então, eu jogo direto o esgoto no reator, faço o tratamento da matéria orgânica, passo para o decantador secundário e está limpo o esgoto. O lodo, parte volta para o reator, parte é adensado, desidratado, transportado. É um processo bem mais simples, porém 3 vezes mais demorado. Consequentemente, o tamanho dessa estação é bem maior que o tamanho da outra. Ela é muito maior. Vantagens. Todas do lodo convencional, tem mais eficiência na remoção de DBO, nitrificação consistente, mais simples conceitualmente que a convencional, ficou lógico no desenho que é mais simples, menor geração de lodo que a convencional, isso é ótimo,
Elevada resistência à variação de carga e à carga tóxica, isso é muito bom, ela é mais forte. Satisfatória independência das condições climáticas. Frio, quente, ela está tocando ficha. Desvantagens. Mesmo a baixa eficiência dos coliformes. Quando fala que o lodo ativado tem baixa eficiência dos coliformes, ainda é melhor que todas as outras. Tá? Ele ainda é melhor. Elevados custos de implantação e operação, sistema com maior consumo de energia, necessidade de operação sofisticada, elevado índice de mecanização, necessidade de remoção da umidade do lodo e sua disposição final. Desvantagens é a mesma da outra. Só que ela é uma estrutura mais robusta, mais forte. O grande problema do lodo ativado é o custo Brasil. O funcionário no Brasil é muito caro. Eu tenho que ter muita gente trabalhando nisso. Ah, mas eu vou mecanizar toda ela. Joia, mecaniza, tem alguém que tem que arrumar as máquinas. Um dia vai estragar. Então, ela depende de muitas pessoas, mas é o melhor tratamento que nós temos. Ó, lodo ativado de fluxo intermitente, batelada. Tudo está num tanque só. Então eu tenho... Vou dar um exemplo louco, tá, gente? Vou dividir em 24 horas. 8 horas ele é um decantador primário, daí ele passa a fazer a oxidação biológica por 8 horas, e 8 horas ele faz a decantação secundária. É um tanque só. Mas isso funciona quando o fluxo não é contínuo. Sei lá, eu estou recebendo esgoto, o dia inteiro eu consigo separar num lugar e fazer tratamentos. Isso é para lugares pequenos, tá, gente? Não é uma coisa tão simples. Como são os ciclos? O enchimento. Então, entrada do esgoto bruto ou decantador, ou decantado no reator. Daí faz a reação, que é a mistura. Depois sedimenta, descarta o efluente tratado e depois esse repouso ali é ajuste e remoção do lodo excedente para começar o enchimento de novo. É tudo isso aqui num tanque só. Tudo isso aqui é um tanque só. Faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entenderam? É um processo mais especializado ainda. Tá aqui ele, ó. Isso aqui é o mesmo tanque, tá? Que ele vai variando de uma coisa a outra. Ele vai trocando. Eu não sou muito partidário isso aqui. Eu confesso que eu tenho medo dessa troca, mas às vezes é necessário. Sempre que vocês ouvirem batelada, é fase, é processo. Um depois do outro. Vantagens, então, elevada eficiência na remoção da DBO, baixo requisito de área, mais simples conceitualmente que os outros sistemas. Eu não acho mais simples. Flexibilidade operacional, decantador secundário e elevatória de recirculação de lodo não são necessários, está no mesmo reator. Desvantagens, baixa eficiência na remoção de coliformes, elevados custos de implantação e operação, maior potência instalada, como é no mesmo tanque eu tenho que ter equipamentos maiores, mais robustos, necessidade de operação sofisticada, necessidade de tratamento completo do lodo e disposição final, usualmente é mais competitivo economicamente para populações pequenas e médias, certo? Entendeu população pequenas e médias é relativo. Nós estamos falando de Santa Rosa com 70 mil pessoas e não cabe isso. O que é uma população pequena e média? Em que esfera nós estamos lidando? Certo? Vocês já viram, isso é bem interessante para começar a pensar, vocês já viram um extrato dos municípios do Brasil, como é que são? Alguém já viu isso? Anos atrás, o governo federal separou os investimentos em população dos municípios. Então, era dividido em 3. Menores de 50 mil habitantes, de 50 a 100 e acima de 100. A menor quantidade de municípios que tinha era de 50 a 100. É muito estranho. Eu fiz um levantamento uma vez, 85% dos municípios brasileiros têm menos de 30 mil pessoas. Vocês têm noção disso? É um troço bizarro. Ou seja,
esse tipo de coisa aqui, no Brasil, não tem 50 cidades que cabe. É bem isso. É uma coisa estranha. Tá aí o tipo da estação, a idade do lodo, né, o tempo e a remoção. Todas muito boas, tá, gente? Só que observem aqui o que eu falei do fósforo do Rio Grande do Sul. A melhor é a convencional, que remove 30%, é muito pouco. Eu preciso ainda um pós-tratamento para remover fósforo, se isso for necessário. Aqui, para fazer um paralelo, quanto de área precisa por habitante, volume, energia e os custos. Mais cara a convencional ainda. Operação em torno de R$18 por habitante por ano. Vou fazer a conta aqui. Eu instalei um negócio no meu Excel que está uma demora para abrir esse Excel. No caso de Santa Rosa, ela custaria... Vamos fazer por mês aqui para vocês não se assustarem. 105 mil por mês. Só para manter, sem obra. 3.500 por dia. Para construir ela, é só um levantamento, tá? R$10.500.000. O que você gastou para melhorar daqui? Não é isso. O custo de construção não assusta. O que assusta é a operação. Vamos lá. Lagoas de estabilização, dividida em algumas. Tanques em ROF, que fica meio no meio. E o processo melhor, que é o lodo ativado. Ficou claro para vocês que esses processos não tem nada de industrial nisso? Que é um processo natural, que a gente só constrói tanques e tenta subornar a natureza para ela ser mais rápida? E é isso, gente. É isso. A Joyce fica louca quando eu falo isso, mas na minha concepção, é isso. O que eu quero de vocês? Peguem tudo que a gente falou até agora, encapsulem isso, tratamento de esgoto. Nós vamos vir para uma coisa nova. Não, uma coisa velha nova, velha barra novo. Uma coisa que por muitos anos foi assim, foi considerado um crime e a partir do momento se começou a se ver isso como uma coisa diferente. E você fala muito nisso hoje. Disposição no solo, jogar esgoto na terra. Bem isso. Vamos lá. Processo de tratamento comunitário, não posso fazer para uma cidade. Prática adotada em Atenas. Então, não é que em Atenas eles sabiam muito, eles não tinham outra coisa para fazer. Tá? Hoje usada em países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha e outros. Aqui está a composição do solo. Tá? A menor parcela de micro-organismos é a responsável pela filtração das partículas em suspensão no esgoto. Então, os micro-organismos do solo, teoricamente, tratariam a matéria orgânica do esgoto. Observadas reduções da ordem de 95% dos micro-organismos, patogênicos ou não, presentes nos esgotos nos 5 centímetros superficiais de solo. Então, nos primeiros 5 centímetros, o esgoto infiltraria e retiraria 95% dos micro-organismos que tem no esgoto. Exigem grandes áreas. O que é isso? Cerca de 100 metros quadrados por pessoa. Eu preciso de 100 metros quadrados do esgoto que eu gero para tratar ele. Escolha adequada do terreno, da técnica de irrigação e da cultura que irá cobrir ou não o terreno. Não é um solo nu, tem vegetação nisso, certo? Topografia do terreno,
afastamento conveniente de habitações, não pode ser na beira da casa, e contribuem os vegetais plantados na área de descarga do esgoto. Como funciona? Os esgotos são aplicados ao solo, fornecendo água e nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Então, o esgoto tem nutrientes para as plantas crescerem. Parte do líquido é evaporada por incidência de radiação, parte percola no solo e a maior parte é absorvido pelas plantas. Então, o esgoto que chega no solo, parte evapora, parte infiltra e parte a planta consome. Taxa de aplicação no terreno baixa, utilizando-se métodos de aspersão ou alagamento. E da crista e vala. Então, eu jogo esse esgoto no terreno da mesma forma que faço irrigação numa lavoura. Só não vou fazer com pivô central que vai entupir. Há mais de 20 técnicas de aplicação na distribuição de água de irrigação. Então, aqui está falando alguns. Ó. Aspersores, alagamento. O que é isso aqui? Estou jogando esgoto numa ponta e coletando na outra líquido. Certo? Lembram que eu falei na primeira aula de esgoto que a China já separa, a China consegue separar a urina das fezes e usa a urina como adubo. É o que está fazendo aqui. Ó. Não é esgoto, tá, gente? Isso aqui é água. Mas é uma vala que eu encho de líquido e ela vai infiltrando na terra. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, que pena. Vamos fazer. Deixa eu achar um material para mostrar para vocês aqui. Eu falei para vocês como chamei de disposição no solo, tá? Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. A disposição no solo, de maneira, vamos lá, tecnicamente viável, seria isso aqui. São chamados de wetlands. Wetlands, aqui, ó. Isso aqui é um site sobre wetlands. Olha quem é que já aderiu a isso. Vale, Itaipu, Banco Mundial, Nações Unidas. Isso aqui é a maior International Water Association, a maior associação de água do mundo. Deixa eu achar uns desenhos para vocês aqui. Ah, saiu. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Vamos ver se abre alguma coisa aqui. Isso aqui, ó, gente. Vocês estão vendo as imagens aí? Isso são wetlands. Ó, esgoto sendo jogado no mato. Claro, é bonitinho, né? Ó. Deixa eu pegar umas imagens melhores, esse site tá ruim. Aqui tá melhor. Isso aqui são wetlands, ó. O termo wetlands são banhados, tá? Banhado não existe, só no Rio Grande do Sul. São banhados construídos. O que eu faço? Eu construo faixas de vegetações que cada vegetação consome determinada partícula do esgoto. Então, a vegetação vai retirando aquilo. E
o esgoto passa. É um processo mais natural ainda. Guaíba foi feito um sistema de wetlands de 3 hectares. Tá difícil do pessoal entender o que é aquilo. Claro, tudo exige uma manutenção, né? A faixa de cada vegetação não pode transpor a da outra, tu tem que fazer a poda. Mas, gente, as plantas, cada planta precisa uma coisa. E tu pode usar isso a teu favor, isso é uma coisa natural e bem interessante, assim, ó, sobre o ponto de vista ambiental. No nosso cronograma, semana que vem, eu ia fazer uma avaliação, mas eu mudei. Vai ser na outra. Mudei agora. Porque eu tenho uma palestra bem interessante sobre o wetlands, que eu acho que é interessante. Nós não vamos ter semana acadêmica, vamos ganhar tempo. E eu acho que é interessante passar para vocês aquilo. É bem interessante. Vocês estão entrando no mercado de trabalho e começar a ver isso como uma solução. Que eu acho que vai longe. Não pensem que é uma coisa limpa, certo? São plantas, gente. Só que tu está jogando esgoto para tratar as plantas. Aqui, ó, isso aqui é um livro sobre isso. É bem interessante. Alguém faça TCC com isso, gente. Vou ver se eu consigo com o Luiz Carlos. Luiz Carlos é um rapaz, meu colega da Corsã. Ele é o maior especialista de ETS aqui do estado. Ele é professor da UBRA. Olha que legal esse aqui é. E o Luiz Carlos que fez o projeto dessa wetland de Guaíba. Vou ver se ele consegue semana que vem falar um pouquinho com vocês, explicar o que ele fez lá. É bem interessante. Vocês percebem que é uma coisa muito diferente do usual, né? Não tem nada a ver. Quando a gente acha que, olha esse aqui, que uma lagoa para tratar esgoto é uma coisa meio bizarra, imagina tu botar plantas. Mas nada que está no esgoto estou exagerando. A grande parte do que está no esgoto não é sintético, é natural, é orgânico. Então é uma coisa que pode ser refeita pelo sistema. É muito legal. É um banhado, gente. É um local úmido, é um local sujo. Eu não sei se vai ter foto. Ó, Wetlands of Rio Grande do Sul. Eu não sei se aqui eles vão considerar como wetlands construídos ou... Não, isso aqui são banhados. Tem que cuidar quando tu vai pesquisar por banhado ou wetland construído. Olha que interessante esse livro, ó. A IWA é meio a ONU da água. Se bem que falar da ONU agora é meio complicado, né? Porque a ONU agora é do mal. Mas eu sempre levo muito em consideração o que a IWA pensa. E eles batem muito nisso. Eles trabalham muito em cima disso como uma das... Claro, tu não vai conseguir tratar o esgoto de Nova York com isso. Mas tu pode fazer uma composição. E é bem interessante a gente partir para uma coisa menos pesada. Imagina, para nós, não vai estar aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se tem uma notícia meio louca aqui. Olha que interessante. Fim do caos. Fake news.
É? Cara, é só bomba. Fake news. Ah, cara nem sabe mais o que é fake news ou o quê. Vamos fazer assim. Só foi pra estação. Olha esse gordinho aqui. Pô, não adianta, eu vou ter que pedir pro Luiz Carlos. Vou ver se eu consigo que ele converse um pouco com você semana que vem. Então nós não vamos fazer avaliação semana que vem. Passamos para outra e vamos fazer uma semana acadêmica nossa. Assistimos a palestra, eu vou assistir junto. Eu já assisti umas 100 vezes, mas vou assistir de novo, que é interessante. Daí eu vou parando no meio. Dúvidas, pessoal? Cadê os outros? Vamos acordar. Tem que falar mais alto para ver se o pessoal escuta. Deixou o computador na sala, no quarto. Ó, o Francis acordou. Aí, Francis, hein? Metendo um mate. Ó o estado. Ô, Constantino. Ô, Os meus aqui em casa estão brava quando lá fora. ô, rapaz. Não vai acordar? Tá morto. Oi. Com a Abigail eu não quero papo, ela tá muito braba. Olha, Achei calma que aí. eu- Eu não achei sei que- virar minha câmera. Achei que eu ia apanhar pela internet hoje. Aqui. Preguiça de Virei. aula, tu nem teve que viajar, Olha mano. isso. Deixa entrar. Sim. Tamanho. Tá um frio do peru e tu deixando o bichinho pra fora. Ah, a preguiça não é tua, é do cachorro. O cachorro tá morto. Um tapete. Tá aí. Deixa eu parar a gravação para nós conversar sobre assuntos